Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Bruno Bonfim, você está no canal Vamos Falar com Deus. Vamos fazer mais um vídeo rapidinho aqui, um vídeo de versículos. E hoje Deus me tocou aqui para falar sobre procurar Jesus na hora que estiver examinando a Bíblia. Porque a Bíblia não diz para ser lida, para ser estudada, e sim examinada. Então, com isso de você, examinando a Bíblia, procurar Jesus, fica até mais interessante a sua caminhada dentro da Bíblia. Então, quando eu ouvi falar sobre esse procurar Jesus dentro da Bíblia, fiquei pensando, né? Aonde o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou como queira chamar, é uma profecia. E o Novo, o cumprimento desta profecia. Logo, eles estão ligados. Logo, para mim, também na minha visão, não deveria existir nem antigo nem novo, e sim um só, a Bíblia, né? Mas é um outro assunto. Então, quando eu ouvi isso de procurar Jesus, eu achei muito interessante e sempre oro antes de vir examinar a Bíblia, né? Folhear nas madrugadas, de dia, de tarde, de noite, não interessa a hora. Deu vontade, venha. Deu vontade de orar também? Está sendo incomodado? Vá orar. É o Espírito Santo que está contigo e está sabendo de alguma coisa que está precisando da sua oração. Então eu comecei a ver, a enxergar a Bíblia com outros olhos. Quando eu comecei a pensar, procurar Jesus em toda parte da Bíblia. E aí eu me deparei aqui em Isaías 52, a partir do versículo 13, mais ou menos, em diante. 53, fica mais claro ainda. Ou seja, Isaías, autor do livro de Isaías, escreveu esse livro mais ou menos de 700 a 690 e poucos antes de Cristo. Ou seja, não tinha ideia alguma de Cristo. Mas ele fala aqui, ó, a aparição, as dores e a glória do Messias. E ele fala dele aqui, olha. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o outro qualquer, e a sua figura mais do que a outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão aquilo que eles não ouviram, entenderão. Ou seja, e vem falando. Vocês perguntam, é verdade? Jesus está aqui nessa passagemzinha aqui de Isaías, nesse versículo. E aqui então fica claríssimo, né? Em 53:3 começa assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. É verdade. Olha o 4 aqui então. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Forte, hein? Forte. Forte demais, né? E como diz aqui no começo do livro de
Isaías, no qual eu estava comentando aqui. Está aqui, ó. Autor do livro, Isaías. Data, cerca de 700 ou 690 antes de Cristo. Então ele está aqui, ó. Começa a ler a Bíblia, procurando Jesus. Você vai ver como ela vai ficar interessante, como o Espírito Santo de Deus vai te mostrar cada coisa. Quer ver ficar mais forte? Então vamos aqui. Salmos. Antes de ler aqui, vou até chegar aqui no comecinho para mostrar aqui, ó. Olha aqui. Salmos, autores, Davi, Asaf, filhos de Corá e outros. Data, 1000 até 300 anos antes de Cristo. Ok. Quer ver a fala aqui de Jesus aqui? Essa aqui é mais impressionante ainda. Então vamos lá. O Messias sofre, mas triunfa. Aqui fala assim, ó, Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Aigelet Has-Soar. Ok, então vamos lá, 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os teus louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e os te livraste. A ti clamaram e escaparam em ti, confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que vêm zombando de mim, entendem os lábios e nomeiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda os seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como se ele derreteu-se dentro de mim. A minha força secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os ossos e eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai. E temei a todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que buscam o vosso coração. Viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações.
Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Veja bem, está falando de Jesus. Quer prova maior aqui? Que aqui é onde ele fala. Pois me rodearam os cães, ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus na cruz, sendo crucificado. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Lembra quando os soldados lá ficaram querendo repartir, rasgar a túnica dele para ver quem ficava com pedaço? Pois é, leia esse pedaço, esse pedaço, não minto, esse versículo, tá? De Salmos 22, como se fosse a passagem de Jesus indo para a crucificação, sendo crucificado, sendo totalmente desprezado, até quando vem aqui, e como se fosse um ressuscitar, e falando da sua vida, que vai imperar para o resto de enquanto a gente existir esse mundo. Enquanto existir esse mundo, ele vai reinar. Ele nunca vai deixar de reinar. Leia Salmo 22. Leia pensando como se fosse o caminho dele, né? A Via Crucis ali indo para a crucificação e ele sendo exaltado para o resto da vida. É muito forte. E está em Salmos. Salmos que foi escrito 1000 anos antes. Então, quando for ler a Bíblia, lembre-se bem de procurar por Jesus. Examine a Bíblia sempre assim, procure por Jesus em todo momento. Em todo momento. Ore antes de examinar a Bíblia. Ele vai te dar olhos espirituais e você vai enxergar muito mais do que você imagina aqui dentro. Ele vai te ajudar a enxergar para que você leve a verdade verdadeira que está contida aqui. Fique na paz do Senhor. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Curte o canal. Ativa o sininho. Tá? Escreve algo. Deixa um recado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos falar com Deus?